Perguntas e respostas polêmicas, parte 1. João Veloso aqui e hoje eu quero responder algumas perguntas polêmicas e outras nem tanto, que me mandaram lá no Instagram. E se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram, aproveita e já me segue lá no Insta. E, sem delongas, vamos começar. A primeira pergunta que me mandaram aqui foi: música secular pode ou não pode? Vamos lá, a Bíblia, ela não proíbe explicitamente você ouvir música secular, né? Não tem lá, não escute música secular. Mas a Bíblia também, ela nos chama a filtrar tudo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21 você encontra isso. Se a música, ela te aproxima de Deus, ótimo. Se ela te afasta de Deus, te suja ou alimenta desejos errados, te incentiva ao pecado, então você precisa cortar isso. A pergunta aqui, ela não é só pode ou não pode, mas talvez a pergunta seria: convém eu escutar isso? 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 fala muito sobre isso. E o que a gente tem que entender é que nem tudo que nos afasta de Deus necessariamente é um pecado. Então eu acredito que toda música que não edifica, que não é uma adoração a Deus, ela não vale a pena ser escutada. Segunda pergunta: todo pecado é igual diante de Deus? O que a gente precisa entender aqui com isso é que todo pecado ele nos separa de Deus. Romanos 6:23 diz isso. Mas nem todo pecado ele vai ter o mesmo peso ou ele vai ter o mesmo nível de consequências. Em João 19:11 a gente vê que existem diferentes níveis de consequência. Deus ele é justo, mas ele sempre leva em conta a gravidade do pecado, o arrependimento, se houve arrependimento e qual foi o contexto também aonde aquele pecado ele foi cometido. Então vamos lá. Todo pecado, não existe pecadão e pecadinho, pecado grande e pecado pequeno. Porém, cada pecado tem o seu nível de consequência. Terceira pergunta: sexo antes do casamento é pecado, mesmo quando temos certeza que nós vamos casar? Sim, a resposta é sim, é pecado. O sexo ele foi criado por Deus para única e exclusivamente o casamento. Ter certeza do seu futuro não substitui a aliança de Deus. Não substitui o fato de que você deve obedecer aos mandamentos. E a Bíblia também vai dizer que o verdadeiro amor, ele tudo espera. Então o fato de que você sabe que vai casar com a sua namorada, com a sua noiva, não é uma desculpa para desobedecer as Escrituras. Não é uma desculpa para desobedecer a palavra de Deus, uma vez que o sexo é algo exclusivo para o casamento. Então, meu filho, espera. Quarta pergunta: como saber se Deus está realmente falando comigo ou se é coisa da minha cabeça? Primeira coisa, Deus nunca contradiz a sua própria palavra. Então, se o que você escutou de Deus foge das Escrituras, certamente não é o próprio Deus falando com você. Agora, se aquilo que Deus te pediu condiz com as suas Escrituras, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, né, para conhecer as Escrituras, e você precisa pedir confirmação a Ele. A Bíblia vai dizer que o próprio Espírito testifica ao Espírito. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem o Espírito Santo de Deus em você, conhece a palavra, sabe que ele nunca vai contradizer aquilo que tem nas Escrituras, aí você já tem um bom caminho para saber se é Deus ou não falando com você. E outra coisa, é óbvio que Satanás nunca vai pedir para você orar por outra pessoa. Satanás nunca vai pedir para você ser generoso. Satanás nunca vai pedir para você perdoar. Satanás não vai pedir para você pedir perdão para outra pessoa. Então, por aí você já tira também. Quinta pergunta: como saber se realmente fui salvo e que eu vou para o céu? Efésios capítulo de número 2, verso 8 e 9 diz que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Mas certamente a evidência da salvação é uma vida que foi transformada. É a vida de alguém que foi transformado pelo Espírito Santo e agora tem o desejo de obedecer a Deus. Então, se você realmente foi salvo,
a grande e principal evidência é o passar a andar em santidade. Além disso, a convicção de que eu fui salvo é dada pelo próprio Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica ao Espírito. Então, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm uma convicção do Espírito que são salvos. E claro, a vida deles tem frutos, a vida deles tem verdadeiros resultados que provam e comprovam que são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Sexta pergunta: é possível ser cristão e ter ansiedade ou depressão? Não seria pecado? Sim, é possível e não é pecado. A fé, ela não anula as nossas emoções. Inclusive, grandes homens de Deus nas Escrituras passaram por isso. Um dos exemplos disso é o próprio profeta Elias. A grande verdade é que quando nós reconhecemos que estamos enfrentando algo de ordem patológica, de saúde, nós precisamos buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda médica, de medicamentos e outras coisas que Deus deixou à nossa disposição. E isso não significa que você é um cristão pior ou que você é um cristão mais fraco ou que Deus não ama você. Não. A depressão, a ansiedade são como doenças que, como qualquer outras, que podem nos acometer. Então, se você está passando por isso, busque ajuda. E claro, busque se fortalecer cada vez mais em Deus, orar, ler a palavra, se fortalecer com jejuns, fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, se cercar de pessoas que vão te auxiliar durante esta jornada de vencer essa ansiedade e depressão. Sétima pergunta: cristão pode namorar alguém de outra religião? Esse aí é o famoso namoro evangelístico, né? E a Bíblia diz que a gente não deve se colocar em julgo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. O namoro, ele é o início de uma construção. Se as bases forem diferentes, com certeza o futuro desse relacionamento vai ser instável. Evangelismo não é desculpa para a gente começar romance. Não é desculpa para a gente começar namoro. A nossa cosmovisão, ou seja, a maneira que nós enxergamos o mundo, é a partir das Escrituras, é a partir da Bíblia. E se a pessoa que você se relacionar, ela não enxergar as Escrituras como o nosso manual de regra e prática, ela não enxergar as Escrituras como algo que dita a vida dela, certamente vocês terão divergências que vão atrapalhar o relacionamento e vão atrapalhar você também de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Então foge dessa parada de namoro evangelístico. Oitava pergunta: tem dias que não quero orar. Deus se afasta de mim por isso? Olha, você precisa entender que Deus, ele não se afasta de você por sentimentos passageiros que você está sentindo, só porque você não quer orar. Deus, ele é Pai, e a oração é aquilo que nos aproxima dele. Então, mesmo sem vontade, eu te aconselho a orar com sinceridade, porque a constância, ela constrói intimidade. Orar com sinceridade significa exatamente orar dizendo a Deus: Senhor, hoje eu não queria orar, hoje eu não queria estar aqui, Senhor, hoje está difícil, hoje está complicado, tive um dia daqueles, não tenho forças para fazer isso, então me ajuda, me capacita. E eu acredito que a partir disso você vai construindo esse relacionamento com Deus. Deus não é um Deus que está de braços fechados para você ou está com raiva de você no dia que você não ora. Não, a Bíblia diz que conta a história do filho pródigo, e na história do filho pródigo, o filho ele pede a herança do pai, ele gasta da maneira como ele queria, quando acaba o seu dinheiro, quando acaba a sua herança, ele volta para a casa do pai e o pai está de braços abertos. Então, quando você não ora, o pai continua de braços abertos para você, o pai continua querendo você, o pai continua esperando você. Então, Deus, quando você falha, ele não está com nojo, ele não tem asco de você, ele não olha para você como a sua sujeira, como o seu erro. Não, ele está de braços abertos. Então, vá até ele e ore com sinceridade. Fale a verdade, que assim você vai construindo a sua intimidade. Nona pergunta: por que Deus permite tanta injustiça?
A injustiça, ela existe porque o mundo, ele foi corrompido pelo pecado, é o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Então, desde a queda, nós vivemos num sistema quebrado, onde o egoísmo, onde a maldade, eles estão constantemente se manifestando. Deus, ele sendo soberano, ele permite a injustiça, ainda que temporariamente. Mas ele não é o autor desta injustiça. Ele usa até mesmo o mal para cumprir os seus propósitos maiores. Ele usa a injustiça para cumprir os seus propósitos maiores, moldando as pessoas e revelando a sua glória. No fim, ele vai fazer com que toda justiça seja perfeita. Toda lágrima será enxugada e não haverá mais dor nem opressão, como diz Apocalipse, capítulo 21, verso 4 e 5. A cruz de Cristo é a prova de que Deus não é indiferente ao sofrimento, porque afinal, Ele mesmo entrou nela para vencê-la. Se você gostou desse vídeo e também tinha alguma dessas dúvidas, não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário e, claro, se inscrever neste canal. Deus te abençoe e fui!